falar de um assunto que ainda há muita dúvida dentro das empresas, né? Como é que funciona o processo de contratação aí de colaboradores pelo sistema de pessoa jurídica? Que cada vez mais está sendo utilizado pelas empresas, né? Na contratação de profissionais, o sistema de pessoa jurídica que reduz a despesa das empresas com encargos trabalhistas. Mas como as empresas devem fazer para evitar problemas futuros, não é, Raquel? E até seguir as regras, né? Porque tem que ser vantajoso para a empresa, mas também tem que ser vantajoso para quem é PJ, né? Sim. Então, para sanar todas as nossas dúvidas sobre essa questão, nós estamos recebendo agora a contadora da empresa Exactos, a Miriam Gonzalez. Miriam, bom dia, prazer em recebê-la. Vamos ver se a gente consegue ouvir bem aqui. A Miriam. Nós estamos com um probleminha de comunicação com a Miriam, mas a gente já vai restabelecer. Miriam, a gente vai fazer o contato direto por telefone. A gente Isso. não vai ter o seu vídeo, mas a gente vai conseguir conversar com você. Acho que tá dando um delayzinho por conta do YouTube, então a gente não tá conseguindo, nesse momento, ouvir a Miriam. Mas você sabe, Raquel, que existem muitas dúvidas, não só do trabalhador. Existem muitas dúvidas também das próprias empresas, não é? Se podem contratar, se não podem contratar, de que forma, para que cargo. Sabe o que tem acontecido, Buganza? Às vezes a gente vê assim, a empresa fala assim, olha, eu quero um funcionário assim, assim, assado, PJ com exclusividade. Foi aí que veio essa dúvida, né? Uhum. Como assim, PJ com exclusividade? Isso pode? Né? Sim. Ou você faz um contrato, determina o serviço que vai ser entregue, aí independe, né? Porque normalmente o PJ é uma empresa também, ela vai querer atender outras pessoas, né? Sim. E não só, e a questão até do próprio vínculo trabalhista, né? Que Sim. Para se discutir com o advogado, por exemplo, mas se ele está, né, de repente, indo na empresa mais de tantas vezes na semana, isso já não gera um vínculo, não teria que pagar também? Agora sim, as outras questões. A Miriam já está na linha com a gente. Bom dia, Miriam, tudo bem? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Miriam, a gente estava discutindo aqui essa questão, né? Porque essa dúvida surgiu, porque a gente tem visto muitas empresas colocando assim, eu quero tal regra para esse cargo, mas eu quero um PJ e com exclusividade. Então a gente ficou pensando aqui, quais são as regras, né? Então, quando uma empresa vai contratar um PJ, quais são as regras básicas? Bom, essa questão da terceirização é uma modalidade que vem assim para atender a um novo mercado de trabalho. Nós temos que entender que as formas de a contratação hoje em dia está sendo assim muito nova, né? Então assim, com a Lei 13.429 e a Lei do Trabalho Temporário com a Lei 6.019, você trouxe formas de flexibilizar esse contrato de trabalho, tá? Para quê? Para que muitas pessoas que estavam na informalidade, que seria o caso os camelôs, as manicures, tivessem seu contrato de trabalho formalizado e tendo, assim, a seguridade da Previdência Social. E quem contrata esse sistema pode exigir exclusividade? Falar, olha, eu quero um PJ que trabalhe só para mim. Então, nós temos que ter o cuidado, porque essa legislação veio como uma estratégia de flexibilização, né, dos modelos de contrato de trabalho. Porém, isso não pode ser desvirtuado, tá? E passando a ser um instrumento de precarização do contrato de trabalho. Tá? Então, assim, é legal, não pode se dizer que o contrato de trabalho por meio de precarização está errado, tá? Você pode estar contratando uma pessoa jurídica, no entanto, tem que tomar alguns cuidados em relação a alguns fatores que caracteriza vínculo trabalhista, no caso da pessoalidade, subordinação, tá? Onerosidade e habitualidade. Traduzir Porque isso, esses né? são fatores que caracteriza vínculo trabalhista. Para ser mais, assim, na prática, como é que funcionaria isso? Tá, o que acontece? Muitos empresários têm, no caso, dispensando seus funcionários
tá? Para depois estar recontratando através de pessoas jurídicas. Esse é um problema porque, tendo esses requisitos, você vai estar economizando uma questão financeira, tá? Hoje em dia, para um profissional prestar serviço como autônomo, tá? A parte patronal, que é a empresa, tem 20% de INSS, tá? Fora o imposto de renda, que é 27,5%. Então, assim, é um custo bastante alto. Para a empresa, tem 20% sobre esse RPA, tá? Então, é um custo alto para o prestador de serviço tanto, e para a empresa também. Porém, quando você passa a contratar um terceirizado por MEI, hoje ele vai pagar aí pouco mais de R$60, R$66. Tá? Então, assim, ou existe uma redução de custo se efetivamente essa contratação é de um autônomo. Porém, quando a empresa muda, tá, essa situação de um vínculo autônomo com o empregado, tá, ela vai ter essa redução de custo, porém, existe a situação onde ela deixa de dar para esse empregado, tá, no caso desse trabalhador, alguns direitos, tá, que o fato de estar por MEI ou não tira dele esse direito. Então, assim, apesar da empresa estar contratando por MEI, não quer dizer que ele não tenha direito, tá, ao Vale Alimentação, ao INSS, ao FGTS. Então, numa ação trabalhista, futuramente, pode acontecer da empresa criar um passivo trabalhista. Mas a empresa pode ter, por exemplo, um PJ para um serviço específico. Por exemplo, eu vou contratar alguém que vai me prestar um serviço específico. A gente pode, por exemplo, detalhar tudo isso em contrato e aí fugir daquelas questões que você falou, de subordinação e tudo mais, mas ela vai entregar aquilo que foi combinado dentro do contrato, por exemplo. Aí fica mais tranquilo. Ou não é isso que vocês recomendam? Fazer um contrato específico? Exatamente. Então, se de fato existe a relação de autonomia, tá, o ideal é que se faça um contrato de prestação de serviço, onde nesse contrato vai pactuar as cláusulas de entrega do trabalho, porém tem que ser de forma autônoma, tá? Então, assim, não tem horário de entrada, não tem subordinação, não tem a questão da pessoalidade. Então, assim, eu posso estar indo dona da minha empresa, e posso, de repente, enviar um empregado meu, tá? Para estar prestando esse serviço. Porque o MEI, ele pode ter um empregado. Então, não necessariamente precisa ser eu estar indo lá prestar o serviço. Pode ser o meu empregado, tá? E, então, assim, e a habitualidade vai ter, né? Porque a cada semana você vai estar prestando serviço. Então, assim, só a habitualidade, só a exclusividade não quer dizer que existe o vínculo trabalhista. A autonomia, sim, garante essa figura aí da pessoa jurídica, né? Porque o vínculo trabalhista existe entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, está lá no artigo 3 da CLT, tá? Quando foge disso, o MEI é pessoa jurídica, tá? Então, não poderia haver vínculo entre essa pessoa jurídica e a tomadora. Ou então, não necessariamente o MEI, uma outra pessoa jurídica, que não é MEI, tá? Então, não pode ter esse vínculo trabalhista. No entanto, se você desvirtua isso, se você começa, aí esse empregado que está disponibilizado para você, você exige a forma como você quer o trabalho, você determina como que esse trabalho tem que ser feito, exige horário desse terceirizado. Então, você está desvirtuando o contrato de trabalho. E aí existe um risco para a empresa. Ou seja, por exemplo, vamos criar um exemplo. Eu tenho uma empresa contratando uma pessoa jurídica. Só que ela exige que seja aquela mesma pessoa sempre para fazer o trabalho, todos os dias em um determinado horário, ela seja subordinada a uma outra pessoa para cumprir regras ali, para cumprir ordens durante o serviço. Aí já está caracterizado, então, que tem um vínculo trabalhista. Com certeza, porque você está desvirtuando essa relação de trabalho, tá? Então, deixa de ser um autônomo prestando o serviço dele, tá? Na PJ, e essa relação, ela foi desvirtuada. Então, eu entendo que nessa situação existe o risco para a empresa, sim. Certo. Bom, e é bom ressaltar também que não é só contratar a MEI como PJ, né? Pode contratar simples e até uma empresa, né?
Porque não tem nenhuma regra que impeça isso, né? Uma grande empresa de contratar MEI, contratar simples, ou até uma outra grande empresa para executar algum serviço específico, né? Exatamente. É importante a gente ressaltar que essa modalidade veio para atender uma grande demanda aí de profissionais que estavam sem regularização, tá? Então, assim, para o camelô, para a manicure, para o design, que ia prestar um serviço na sua empresa e que, como não tinha um CNPJ, tinha que prestar serviço através de RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, com um percentual ali de 20% de INSS, 27,5% de imposto de renda. Então, isso é interessante para as duas partes, tá? Porém, né, com o jeitinho brasileiro, alguns empresários entendem que a gente pode ter um benefício, né, nessa questão de redução de custo, tá? Um funcionário meu, tá? Ele pode sair da empresa e passar a CPJ? Pode, tá? Aí tem ali na CLT um artigo que diz o seguinte: eu não posso recontratar pelo menos durante os 90 dias depois do desligamento dessa mesma pessoa, tá? Então, eu respeitando esses 90 dias, não havendo subordinação, a pessoa é totalmente autônoma, ela está prestando o serviço da casa dela, digamos assim, ela me presta o serviço da casa dela, da forma como ela entende que é o correto, tá? Ela me entrega, tem pactuado através de um contrato o tempo que ela vai me entregar a demanda, tá? Ela faz o trabalho dela, faz o horário dela. É autônomo? É autônomo. Então, nessa situação, existe um benefício financeiro, não existe risco trabalhista, tá? Então, assim, a pejatização, que vem a questão, que vem a palavra da pessoa jurídica, não é de todo ruim, tá? Apenas quando ela é desvirtuada, que aí sim traz prejuízo para o trabalhador, porque ele fica sem os direitos dele, tá? E traz um passivo trabalhista para a empresa. Lembrando que muitas pessoas até não sabem, mas o MEI, ele só pode se aposentar por um salário mínimo, tá? E por idade. Então, assim, a pessoa que está nessa situação, que de repente deixa de trabalhar como CLT e passa a trabalhar como MEI, ela tem que estar consciente que a aposentadoria dela vai ser por idade e vai ser sobre um salário mínimo. Entendido. Miriam, muito obrigada pelas informações. Desejo um bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu conversei com a Miriam Gonzalez, que é contadora da Exactus Contabilidade, falando aí sobre a contratação de PJ, que sempre gera muita dúvida para as empresas. Exato, até esclarecendo para quem é contratado e para quem é contratante, né? Vamos fazer o seguinte.